Nossa, mas eu acho que quando o pessoal viu que aqui no Meet, lotou mais a sala, hein? Muito bacana. Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar. Olha, hoje eu vim aqui por 2 minutos, não vou demorar. Primeiramente, para receber e apresentar a vocês, professora Ruth. Trabalhamos juntos no nosso doutorado, tem uma parceria de trabalho há mais de 20 anos. Obrigada, Ruth, pela contribuição. Tenho certeza que pela sua larga experiência vai ser um momento muito rico aqui para vocês. E o segundo momento, que eu vim aqui avisar vocês o seguinte: olha só, neste sábado exclusivamente, nós vamos ter uma aula comigo e com a Kátia, que conforme nós conversamos no primeiro dia de aula, vocês todos estão convidados a publicar um capítulo de livro, lembram disso? Dá um joinha se vocês lembram disso. Um capítulo de livro gratuitamente pela Universidade e do Ministério de Educação. É um livro que a gente vai usar como referência, e o que nós queremos é que vocês tenham a oportunidade de trazer a experiência que vocês têm na área e possam servir como modelo para demais profissionais que queiram colocar a inclusão na prática. Como eu tinha dito anteriormente, se tem um grupo que gosta de bater recorde, somos nós, não é? Principalmente quem é da educação e da educação física. E nós teremos que bater mais um recorde. Qual vai ser o nosso recorde? Escrever rápido, nós teremos aí 1 semana apenas e dar o que nós temos de melhor. Por isso, neste sábado, não deixem de participar, ou seja, participe às 9h30 da manhã da aula. E quem não puder participar, por favor, não deixe de assistir imediatamente, porque cada dia após sábado é um dia a menos que vocês têm para trabalhar. Sem muita discussão, quero dizer que é um prazer receber vocês aqui no Meet. Realmente eu gosto, é muito mais caloroso. E vou passar a palavra para a professora Kátia e a professora Ruth. Obrigada, Ruth. Boa aula, eu estou aqui do lado de vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, só reforçar mais uma vez que nesse sábado a gente vai ter uma aula extra, uma aula de extrema importância para o nosso curso, tá? Então, por favor, façam um esforço para estar presente lá conosco. Bom, hoje a gente vai ter o prazer de assistir a palestra da professora Ruth Cidade, renomada professora Ruth Cidade. Aproveitem mais uma vez. A professora Ruth é graduada em Fisioterapia e Educação Física e tem um mestrado e doutorado pela Unicamp em Atividade Física Adaptada à Saúde. Possui mais de 30 anos de experiência docente, inclusive em Jogos Paralímpicos e em Jogos Mundiais, e é uma referência do paradesporto e inclusão. Tem alguns livros publicados e é a professora responsável pela disciplina que vocês estão fazendo agora, estão cursando agora, que é a disciplina de Educação Física Inclusiva. Professora Ruth, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade nesse momento. A palavra e a palestra e a aula é toda sua. Obrigada. Aproveitem, pessoal. Boa noite, todos me ouvem bem? Tudo certo? Qualquer coisa aí, vocês conversem com a Kátia, tá? Se não estiverem me ouvindo. Ok, tudo certo, estou vendo aqui no chat. Prazer estar com vocês. Vou fazer primeiro a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Eu sou aposentada da universidade. E agora, nesse momento, eu estou na minha casa, estou com uma camiseta branca de gola preta e a gente vai conversar sobre, então, o projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Vamos conversar sobre o repositório e a produção e como aplicar isso, né, no dia a dia da nossa atividade profissional, né, da atividade profissional. Vou pedir para a Kátia, então, já colocar os slides, né, os slides aí, a apresentação. Isso. Então, o curso de acessibilidade que vocês estão fazendo e a palestra especial é essa que faz parte da disciplina, né, Educação Física Inclusiva. Então, eu escolhi esse tema
para vocês pensarem para além de tudo aquilo que está produzido no material, que vocês começaram a aula na semana passada, né? Então, foi produzido um material, nós procuramos colocar muitos exemplos e um material rico para que vocês possam fazer pesquisa. E aí, eu quero fazer o destaque hoje sobre o repositório e os manuais que vocês vão poder também usar na atividade profissional de vocês, sejam professores ou gestores que estão aqui conosco, né? Vocês têm muita experiência e eu espero que esse material ajude, auxilie ainda mais naquilo que vocês vêm desenvolvendo na escola. Pode passar, Kátia? Eu sou coordenadora do repositório do Projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. É um projeto com o Ministério do Esporte, através da Secretaria Nacional do Paradesporto, em parceria com a Unifesp Santos. Eu também sou idealizadora e coordenadora da rede de pesquisadoras sobre mulheres no paradesporto. Eu coloquei esses dois destaques, são as atividades principais atualmente, mas há outras coisas também que a gente sempre está trabalhando, né? Pode passar. Aí a logo, então, do nosso projeto, pode passar. E ali, logo de início, vocês têm o endereço. Se vocês puderem acompanhar a aula e acompanharem também já dentro do site do Paradesporto Brasil Mais Acessível, também é interessante, certo? Aqui a gente vai falar um pouco do projeto. O projeto ele iniciou em 2021, a coordenação geral do professor também super conhecido na nossa área, né? O doutor Ciro Winkler, da Unifesp Santos, ele é o coordenador geral do projeto. Esse projeto, então, como eu disse, em parceria com o Ministério do Esporte, através também da Secretaria Nacional do Paradesporto. E aí, a ideia geral do projeto é sistematizar, organizar e difundir o conhecimento sobre paradesporto, e por meio de produção de conteúdo específico. E aí nós vamos dar uma olhada nesse conteúdo específico, né? De análise de políticas públicas, de pedagogias, e tudo que tem a relação com o esporte para, né, e das pessoas com deficiência. Pode passar. Bom, a aula aqui, então, essa aula especial é para a gente aprimorar a capacidade de pesquisa e consulta, esses materiais especializados, compartilhar com vocês, né, esse material, o repositório e a produção científica, e desenvolver essa habilidade, né, de trabalhar em diferentes contextos, porque o material, ele é sobre paradesporto, mas quando a gente abrir ali as palavras-chave, vocês vão ver que eles abordam, né, as palavras-chave, elas abordam toda a área da educação física adaptada, ou atividade física adaptada, ou educação física adaptada, ou atividade motora adaptada, como queiram chamar. Pode passar? Bom, quando a gente entra na página principal, né, esse é o layout. Nós estamos ali em azul, nós estamos às vésperas do nosso Congresso Brasileiro, o segundo Congresso Brasileiro de Pedagogia do Paradesporto. Nós fizemos há 2 anos atrás o primeiro, então agora o segundo congresso. Vai ser em São Paulo. Ali, entrando naquele ícone, vocês vão encontrar todas as informações. As inscrições para participar do congresso de forma presencial encerrou, mas ainda é possível participar do congresso de forma online. Então, esse ícone azul, ele é transitório, assim que acabar, né, o congresso, então todo o material produzido no congresso, ele passa para dentro da nossa produção, que a gente vai ver aí. Os outros ícones, então, é a base do nosso trabalho. A gente tem os podcasts, certo? Nós temos aí o repositório, o canal do YouTube, a produção, nós vamos olhar cada um, e
e a explicação, né, ali do que é o projeto e toda a equipe de trabalho, tanto do primeiro ciclo quanto do segundo ciclo. Nós já estamos na segunda, vamos dizer, segundo ciclo do projeto. Pode passar. Eu vou começar falando aqui, nessa aula, eu vou falar dos manuais e vou falar do repositório, certo? Só para mostrar para vocês, eu fiz aqui um print dessa tela. Se alguém estiver acompanhando ali ao vivo, né, estiver acompanhando online, vamos dizer, entrando na produção, aí a gente tem vários manuais, livros, relatórios, a gente vai ver isso. Então, os manuais, nós temos, assim, vários assuntos, todo o material, ele é produzido, como diz o nome, de forma acessível, porque aí nós temos várias pessoas que podem, de diferentes níveis de conhecimento, acessar e entender o nosso material. Tá? Então, é explicado de forma bastante simples aquilo que é complexo. Então, a gente tenta trazer de uma forma acessível, com uma linguagem acessível, para que aquela pessoa, ou aquele profissional, professor de educação física, que não tem ainda uma experiência com o paradesporto ou a educação física para pessoas com deficiência, enfim, ele possa entender todo o material. Então, ali, a gente tem material de pedagogia, material de classificação, né, explicando o que é a classificação, explicando o que é conceito. Eu quero chamar a atenção de vocês, ali dentro desse material de produção, principalmente a questão das modalidades. A gente tem um manual sobre modalidades, eu gosto bastante de falar sobre ele, porque geralmente, quando as pessoas pensam sobre paradesporto, elas associam na mesma hora, elas fazem uma associação com o esporte paralímpico, né? Então, no definindo o manual, no manual que a gente define o paradesporto, a gente mostra que o esporte paralímpico faz parte, né, do paradesporto, ou seja, o paradesporto é algo maior que tem dentro dele também o paralímpico, tem dentro dele o sistema Special Olympics, né? A gente chama de sistema paralímpico, sistema Special Olympics, o sistema de Surdo-Olimpíadas, né? Então, e outras, para outros tipos de deficiência e pessoas que tenham outros níveis, né, de comprometimento, enfim. Então, quando a gente fala das modalidades, principalmente, não estão limitadas àquelas 22 modalidades de verão, de paralímpico e 6 de inverno. Nós fizemos aí um apanhado, o professor Ciro foi bastante criterioso nisso, e nós fizemos uma abrangência que nós conseguimos categorizar 219 modalidades ou atividades que são ministradas ou que são aplicadas às pessoas com deficiência. Então, eu convido vocês a explorar esse material, porque ali vai dar, assim, uma ideia, ideias que podem ser transferidas, aplicadas para o contexto da escola, com certeza, com muita tranquilidade, tá? Tem um material de anamnese, que a gente pode também fazer uma adaptação para poder trabalhar na escola, né? Desse conhecimento, esse conhecimento, quando a gente tem o aluno com deficiência na nossa aula, na nossa turma, e aí você vai começar a traçar, né, os objetivos com ele, então você precisa conhecê-lo. Então, ali tem protocolos, ou tem itens que podem ser... com certeza eles podem ser, assim, aprimorados para protocolos da escola. Então, você pode utilizar como uma experiência. Ali a gente tem bastante exemplos, tá? Temos também sobre a Special Olympics, conhecendo a Special Olympics, que também nos dá muitas ideias de como trabalhar com alunos com deficiência intelectual. Então, nós temos ali também. Temos o manual, pode passar, né? O próximo ali é o que fala da Special Olympics, né?
que, deixa eu ver aqui, entendendo a classificação também. A classificação é algo que as pessoas perguntam muito, então a gente traz de uma forma bastante interessante, acessível, para quem não entende a classificação, poder fazer essa iniciação. Você está passando o material, Kátia? Está conseguindo passar o material? Que eu não estou conseguindo ver. Sim? Pessoal, vocês estão vendo o material? Sim. Aqui onde eu estou, não consigo ver, mas tudo bem. Deixa eu ver o slide, qual slide que está passando, por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui na minha tela. Tá. Nós estamos nos manuais ainda. Pode passar? Isso, porque são muitos, né, gente? Aí demoraria muito para explicar cada um. É um que está sozinho aí, então o da taxonomia das modalidades paradesportivas. Então, foi criado uma taxonomia, ou seja, foi criada uma classificação, né, bem interessante também, sobre as modalidades, aonde elas estariam inseridas e para que tipos de deficiência e tal. Então, também bem interessante para aprimorar o planejamento de aulas na escola com as crianças com deficiência. Veja, mesmo quando a gente tem, e é assim que né? Eu deixei isso claro na disciplina, na produção do material, que quando a gente prepara a aula para todos os alunos. A gente não tem o que a gente ouve muitas vezes, o professor dizer que ele tem um aluno de inclusão, né? Ele tem 2 alunos de inclusão naquela turma. Não, ele tem uma turma, certo? Que tem alunos de diferentes competências motoras e habilidades, enfim, ele vai preparar a aula a partir da turma. Então, eu sempre insisto nisso, certo? Mas mesmo você preparando a aula a partir da turma, é necessário você ter o conhecimento da deficiência e como trabalhar com aquela deficiência e como incluir e como fazer com que a aula, né, seja uma aula tão acessível, certo? Que você consiga que todas as crianças trabalhem ao mesmo tempo e a gente não consiga, muitas vezes, fazer essa distinção, né? O aluno com deficiência fica separado, ele vai fazer uma coisa enquanto todo mundo está fazendo outra. Isso não é uma aula inclusiva, né? A aula inclusiva é aquela que todos participam ao mesmo tempo das atividades. Então, a aula precisa ser construída a partir da turma, mas quando ela é construída a partir da turma, você precisa conhecer sua turma. Uma das coisas que eu não coloquei ali para vocês é que eu fui professora de escola durante 5 anos antes de ingressar na universidade. Eu tive alunos com deficiência antes mesmo, né, da gente falar em inclusão. Se eu sou uma professora aposentada da UFPR, então é claro que, né, eu dei aula há muito tempo atrás. Então, mesmo assim, eu tive o privilégio, né, de ter nas minhas turmas alunos com deficiência. E eu me lembro da minha primeira aluna com deficiência, era uma garota que tinha tido paralisia cerebral e usava tutor longo, né, que é aquele com cinturão pélvico e todos aqueles ferros, vamos dizer assim, e a muleta canadense, né, que é aquela muleta com suporte no antebraço. E ela fazia aquela caminhada de balanço. Então, ela jogava o quadril e depois jogava as muletas, né, o quadril e as muletas. Então, que a gente chama de marcha em 2 pontos. E mesmo assim, mesmo sem ainda ter todo o conhecimento de inclusão, porque não se falava nisso naquele momento, eu fui capaz de conseguir introduzi-la na aula e fazer a aula que ela pudesse participar da aula. Foi muito interessante, foi minha primeira experiência, quando eu nunca tinha ouvido falar ainda de inclusão e muito menos tinha tido isso no meu curso de educação física, né? Naquele momento eu fazia o curso de fisioterapia e também não tinha nada sobre o assunto ainda, né? Não tinha ainda alcançado nada sobre esse assunto. Mas foi possível, assim, ter essa experiência de como o professor, né, tendo essa sensibilidade, ele consegue realmente preparar a aula para a turma, a partir da turma. Então, isso é algo que tem que ficar muito claro aqui. E
eu gostaria de ter deixado claro no material que foi preparado para vocês aí, que vocês já começaram na disciplina, né? Pode passar o próximo. Então, o próximo fala dos livros, é isso, vocês estão vendo ali 3 livros. Nós temos a Pedagogia do Paradesporto, o livro de ouro do Paradesporto e um livro só sobre síndrome de Down. Embora ele tenha esse título, Síndrome de Down e Treinamento de Resistência, toda uma parte inicial fala da síndrome de Down muito interessante, que pode ser apropriado, bem como essa especificidade do treinamento de resistência. O livro de ouro, ele é um compilado dos manuais, do melhor dos manuais, daquilo que a gente conseguiu compilar e fazer o livro de ouro, né, dos manuais, e produzir um único livro. E o livro de Pedagogia do Paradesporto, que foi o nosso primeiro lançamento, que é um livro riquíssimo, que é um capítulo sobre toda a parte de pedagogia do paradesporto, tá? Vale a pena também vocês estarem olhando o material. Todo o material acessível, todo o material pode ser baixado em PDF, e todo esse material, ou parte deles, não todo, mas parte deles que achei que era mais pertinente para essa disciplina, nós colocamos na biblioteca que vocês têm acesso. E agora vocês estão conhecendo o nosso site. Aqui nós temos os relatórios que foram produzidos em parceria com o Instituto de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, que faz um trabalho nacional, né, sobre gestão dos municípios e ações esportivas, e aí dali nós extraímos todas as questões vinculadas à gestão e vamos dizer assim, o estado da arte de como as questões da deficiência estão sendo tratadas nacionalmente dentro dos municípios. Vocês entrando nesses relatórios, vocês acessam o link do Instituto de Inteligência Esportiva e vocês podem ir para esse site, e ali vocês podem explorar online também outros dados, mas aqui nós compilamos os dados de gestão que tem relação com a área do paradesporto. Pode passar o próximo, Kátia? Aqui, nesse próximo, nós colocamos uma carta. Esse lugar aqui, nós vamos produzir cartas, e esta carta, para nós, da educação física adaptada, ela é o marco inicial do trabalho que foi feito com as universidades, e a partir do trabalho com as universidades, todo o trabalho de capacitação e de divulgação e de introdução da educação física, que agora é o que a gente trata aqui da educação física inclusiva. Então, a Carta de Batatais, ela é, para nós, um marco histórico, e aí ela estava publicado, mas dentro de um outro livro, então nós produzimos como se fosse uma carta para que todos tivessem acesso aí a esse marco histórico. Outros marcos históricos virão agora porque essa aí é a nossa nova sessão, né? Uma sessão nova dentro do nosso site, essa da Carta de Batatais, né? Que essa com essa carta. Pode passar o próximo. Bom, no próximo slide, então, eu voltei nesse front aí essa tela inicial do Paradesporto Brasil Mais Acessível, né, do nosso site, para a gente começar. Então, nós vimos a parte de produção, e agora eu vou falar do repositório. É esse o recorte que eu quero dar hoje, né? A parte de produção, que a gente acabou de ver, e agora vamos ver, então, o repositório. O que é o nosso repositório? Que é esse que eu coordeno, né? Ele é um local onde você pode encontrar as diferentes publicações científicas, né? Então, tem artigo científico, dissertação, tem tese, anais de congresso, relatórios, livros, manuais, tudo sobre paradesporto. Então, o site, ele é temático, é sobre paradesporto, e o repositório é um repositório temático, né? A gente encontra outros repositórios no nosso país e fora do nosso país, que são repositórios temáticos, e o nosso é sobre o paradesporto. Então, tudo que tem dentro do repositório tem a ver com o paradesporto. Então, pode passar o próximo, Kátia, por gentileza. O conteúdo selecionado foi a partir, então, desses documentos científicos, né, da área do paradesporto, como artigos, dissertações, teses, guias, manuais e livros, como eu já falei. Só para explicar que a busca foi realizada nas bases de dados, como o Web of Science, a PubMed, Scopus, a Cielo, o Google Escolar, enfim.
repositórios das universidades, sites. Nós pegamos as associações, né, sites das associações nacionais, das confederações e das federações internacionais do paradesporto. E a gente trouxe também, por exemplo, coisas que são produzidas pela Special Olympics, pela Surdo-Olimpíada, a gente trouxe tudo isso para dentro do repositório. Quando a gente fala de paradesporto, então a gente está falando de paradesporto, então, de uma forma macro, vou enfatizar novamente, não só de paralímpico, e a gente traz desde a iniciação até o alto rendimento. A gente traz também tudo que tiver na área do lazer e tudo que tiver na área da escola. Então, quando vocês entrarem, vocês vão encontrar material da educação física adaptada à educação física escolar, da educação que tem várias terminologias, e a educação física inclusiva. A gente buscou todas essas terminologias e trouxe para dentro do repositório. Atualmente, a gente tem 4.456 documentos cadastrados, 601 palavras-chave em português, inglês e espanhol, tá? E 8.882 autores. Pode passar o próximo. Nesse próximo, é quando você clica ali no repositório, ele vai abrir essa página. Nessa página, você tem as palavras-chave por autores, certo? Tem também por a galeria dos autores, né? O título da obra e também a produção. Então, quando você clica na palavra-chave, vamos trabalhar com as palavras-chave, tá? Você vai aparecer pode passar a próxima, por gentileza, Kátia. Vai aparecer as palavras-chave aqui de A a Z. Você pode procurar nessa primeira página, você pode ir ali em cima e clicar na letra que você está buscando, certo? Então, digamos, palavra-chave mulheres, você vai encontrar educação física escolar, educação física adaptada. Então, e quando você abrir dentro da palavra-chave, você vai encontrar a lista de títulos, certo? E os títulos vão te levar, então, para dentro do repositório, mas o que eu queria comentar assim com vocês é que vocês entrando no repositório e clicando ali na palavra-chave, nós tentamos trazer o máximo de documentos em PDF, tá? O máximo de documentos em PDF para que vocês pudessem, né, o público em geral pudesse baixar e ter sua própria biblioteca. Caso não tenha, e a gente teve esse cuidado, não tem o PDF e o material, tem muito material que você tem que pagar por ele, né? Tem, pelo menos a gente tem o link. Então, aí tem link de livros, certo? Então, às vezes, a gente não, se o livro está em PDF, a gente trouxe para dentro, certo? A gente trouxe para dentro do repositório. Mas, se não tem, pelo menos você tem um link e aí você pode procurar, comprar, enfim, ou pagar para ter o material, certo? Então, de forma geral, é assim que funciona o repositório. Nós tivemos esse critério, né, de corte, então eu faço toda a parte de curadoria, no sentido de que cada material que a gente vai buscar, eu leio, né, o título, o resumo, e se eu tenho dúvida se ele faz ou não parte do nosso trabalho, eu vou ler um pouco do material, certo? Então, eu tenho lido bastante e tenho tido esse cuidado, né, assim como a equipe também, porque desde a área da coleta até a parte que a gente cadastra e sobe para o repositório, existe uma equipe de trabalho, né? Eu coordeno uma equipe, é uma equipe pequena, né? Mas é uma equipe muito afiada, né? E assim, muito criteriosa, e a gente é bem trabalhoso, porque a gente vai ter que buscar e traz para dentro do repositório. No primeiro ciclo, nós partimos do zero. Nós construímos um repositório a partir, né, do nada. E, então, realmente foi muito trabalhoso. Nesse segundo ciclo,
a gente está conseguindo fazer agora a atualização. Significa, a gente tinha trazido para dentro do repositório material até 2022, desde 2015 a 2022. Depois a gente fez uma outra busca e trouxe materiais históricos, ou materiais que nós chamamos de clássicos da nossa área, trouxemos também para dentro do repositório. E nesse novo ciclo, a gente está fazendo, então, a atualização. Nós estamos trazendo o material que foi produzido no segundo semestre de 2022, 2023 e 2024, para que o repositório fique, então, atualizado. Então, a gente está fazendo essa atualização. Penso que é isso. Eu gostaria agora de ouvi-los, assim, ver se vocês têm, assim, perguntas, o que vocês querem perguntar em relação, ou que tenham dúvidas em relação ao material. Na verdade, era muito mais para compartilhar o material com vocês e dizer que nós temos trabalhado bastante para deixar dentro do site e dentro do repositório da produção um material de qualidade, né? O pessoal, toda a equipe que trabalha é um pessoal bastante comprometido, pessoas envolvidas na área, com bastante experiência, né? Então, a gente tem aí agora o congresso, nós estamos no congresso já fazendo a nossa aqui, propaganda, nós vamos trazer convidados internacionais também para discutir sobre o paradesporto, e gostaria muito que, se alguém fosse ao congresso, chegasse ali e desse um oi, né, fosse ali conversar com a gente, tá bom? Então é isso, está aberto agora para as questões, Kátia? Sim. Opa. Boa noite. Acho que estava dando microfonia aqui. Professora, temos uma pergunta aqui do Jorge. O Jorge é muito participativo nas aulas e ele escreveu o seguinte: de que maneira você vê a colaboração entre os diferentes setores, governo, Secretaria Nacional do Paradesporto, sociedade civil, instituições de ensino, como essencial para o avanço do paradesporto no Brasil? Bom, como eu já estou aí há 3 décadas, com certeza, na área, eu vejo um momento muito, muito bom, né? Nós já passamos por diferentes fases, né? Eu vejo que hoje, quando eu olho o todo da nossa área no paradesporto, eu vejo um grande avanço. Eu vejo que existem várias ações, mas ainda, se eu olho para o todo, eu vejo que tem várias, mas ainda se precisa fazer mais, muito mais. No nosso trabalho, por exemplo, o nosso trabalho do site, esse trabalho que a gente está desenvolvendo desde 2021, ele é um trabalho original, é um trabalho inédito, né? Trazer para dentro de um site e formar um repositório, toda uma produção específica sobre essa área é realmente um grande avanço, mas quando nós começamos em 2021, inédito, certo? Ainda inédito, porque essa era a ideia era reunir tudo em um único lugar. Então, a articulação, por exemplo, da universidade, vamos dizer ali, a Unifesp e Secretaria Nacional do Paradesporto, Ministério do Esporte, nesse sentido, tem avançado. Precisamos continuar avançando, né? Então, nós precisamos realmente mostrar para, né, o governo e a política pública, enfim, que é importante, que é necessário. Todo esse avanço também é resultado de ações internacionais, né? O que nós vivemos hoje no Brasil e uma parte, né, vamos dizer o mundo inteiro, mas uma parte, né, do mundo que está ligada aí nesses avanços, tem a ver com o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência e a Década da Pessoa com Deficiência. Então, tudo isso, todas essas ações são desdobramentos de governos, certo? De pessoas, para realmente fazer avançar o paradesporto. A criação da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada, SOBAMA, em 94, ela é uma criação antes até do Comitê Paralímpico
brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro foi criado em 95, a SOBAMA em 94, certo? E nós tínhamos um grupo que trabalhava, que se encontrava anualmente, a cada 2 anos na USP, que era o Simpósio, né, Paulista de Atividade Física Adaptada. Então, de Educação Física Adaptada, aliás, na USP. Então, tudo isso é resultado do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, quando em 1981 foi instaurado o Ano Internacional. Essa discussão já vinha desde 1975, em 79 foi instituído na ONU, em 81 foi considerado, então, o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, e a partir disso nós temos grandes movimentos internacionais em relação ao desenvolvimento da educação física adaptada e paradesporto. Em relação ao paradesporto, eu quero destacar a importância das universidades, através dos projetos de extensão. Se hoje nós temos um avanço dentro do paradesporto, e aí podemos citar o sistema paralímpico, em especial, é porque houve uma grande parceria incrível entre as universidades e as associações, né, e clubes de pessoas com deficiência. As universidades, e eu tive projeto de extensão 24 anos dentro da Federal do Paraná, e tive projeto de extensão na UEL, onde eu trabalhei também alguns anos com paradesporto. Então, nós tínhamos, e vocês podem reparar, as universidades têm os projetos de extensão, onde elas oferecem, fazem essa parceria, principalmente com a estrutura e os estagiários, os monitores, e a comunidade vem, né, para dentro da universidade, para aprender iniciação, lazer, esporte, enfim, alto rendimento, dentro da universidade. Na Federal do Paraná mesmo, nós tivemos, assim, vários casos, mas o mais, vamos dizer assim, que eu poderia citar aqui, né, do Eliseu da Bocha, que se tornou campeão paralímpico várias vezes. Ele aprendeu e começou conosco ali dentro da universidade, ele e o Marcelo, irmão deles, né, na Bocha Paralímpica, e outros, né, além também das próprias universidades estarem sempre formando técnicos, né, e pessoas interessadas na área. Todo mundo que passa na universidade, na disciplina de Educação Física Adaptada, vai para a área? Claro que não, né? É sempre assim, as pessoas vão onde tem afinidade, onde tem dinheiro, né? Principalmente também, onde tem afinidade, onde tem espaço para atuar dentro do campo da educação física. Então, a gente não espera que todo mundo vá para o paradesporto, mas nós esperamos que todos passem, certo? Pela disciplina, e realmente comecem a serem profissionais mais competentes, certo? Para ministrarem aulas que atendam a todos os alunos. Essa que é sempre a ideia. Então, eu vejo tudo muito conectado, né, nessa sua pergunta, né? A comunidade, a universidade, as associações, os clubes, precisamos melhorar, com certeza, e um projeto dessa magnitude, e esse projeto que vocês estão aí participando na capacitação, são projetos fundamentais. Antes de vocês entrarem aqui, nós falávamos sobre isso. O quanto é importante projetos como esse que vocês estão participando, como alunos, e projetos esses como eu tenho participado. Eu participei quase 10 anos, um pouco mais, do programa Segundo Tempo, também riquíssimo, né, dentro de projetos sociais. Então, eu vejo isso tudo melhor, mas com certeza precisamos de muito mais, né? Nós somos novos, né? Nós vamos conseguir. Mais algum questionamento, pessoal? Para a professora Ruth. Professora, eu vou aproveitar um momento e levantar aqui uma questão, mas eu acho que de uma certa forma você acabou respondendo, porque o Brasil, em muito pouco tempo, virou uma potência paralímpica, né? A gente tem pouquíssimo tempo. Posso estar enganada, mas pelo menos na minha percepção, cresceu muito de Londres para cá, de 2012 para cá, salvo engano, não sei. Me corrija se eu estiver errado. E a gente sabe que o fomento do esporte no Brasil
é algo muito complicado, né? Então, a que a gente pode atribuir esse sucesso tão grande de desempenho dos nossos atletas nas Paralimpíadas? Olha, tem vários, na minha percepção, né, tem vários fatores aqui. O primeiro eu já comentei, né, a paixão de algumas pessoas aí, iniciantes na área, dos anos 80, que criaram as associações nacionais e começaram, então, um trabalho incrível, né, de doação mesmo, para poder desenvolver o esporte para pessoa com deficiência. Dali, realmente começaram, essas pessoas, algumas delas ligadas à universidade, então começaram os projetos de extensão. Eu faço parte da primeira geração de professores de educação física adaptada, que foi atribuído por resolução do MEC, resolução 3/87, que instituiu a disciplina. Então, nós começamos a trabalhar com a disciplina formando profissionais. Muito poucos, inicialmente. E aí, esse começo foi bem difícil. Essa percepção de que nós melhoramos a partir de Londres, vamos falar especificamente do esporte paralímpico, né? Entendendo bem, fique bem claro aqui para nós. Nós estamos falando de um sistema dentro do paradesporto, tá? Eu também fui ao Mundial da Special Olympics e fui coordenadora da Special Olympics durante 3 anos. E a Special Olympics, em termos de alcance e de número de atletas, ela é maior do que uma Paralimpíada. A Paralimpíada reúne 4.000 atletas e a Special Olympics reúne 7.500 atletas. Uma Olimpíada reúne mais ou menos 11.000, 10.500, 11.000 atletas. Em termos de número de atletas, vamos falar de atletas, né, que chegam lá, a Paralimpíada ela tem esse número, 4.000, 22 modalidades. Como é que o Brasil chegou nisso, né? O Brasil chegou através de parceria com a universidade. A criação do Comitê Paralímpico Brasileiro foi fundamental, em 95, certo? E aí, claro, que isso também tem um gatilho, vamos dizer assim, internacional. O Comitê Paralímpico Internacional foi criado em 89. E aí isso impulsiona os estados nacionais, os países, a criarem, certo, os comitês nacionais. E o Brasil, então, cria em 95. A partir disso, ele cria em 95, e o que impulsiona é a criação da lei, né, a lei de financiamento do esporte, né, onde o Comitê Paralímpico Brasileiro, então, começa a receber uma porcentagem, certo, do financiamento das loterias, né, que vai realmente dar esse dinheiro mensal, que na época que eu fiz a minha tese de doutorado, eu defendi minha tese de doutorado em 2004 e fiz sobre mulheres e o sistema paralímpico. Naquela época, eram mais ou menos 800 mil reais por mês, vamos dizer, era mais ou menos isso. Eram os 2% da outra porcentagem que recebe o esporte. Então, o esporte recebe um tanto e o paralímpico recebe, né, o 2%. Enfim. Então, tudo isso, o dinheiro, o sistema, esse aporte, faz com que o Comitê Paralímpico Brasileiro comece a se estruturar de uma forma mais organizada e profissional, né? Porque eu faço parte do antes e o depois, então eu consigo enxergar como isso avançou. E a parceria com a universidade, em 1996, com um grupo de avaliadores que foi montado a partir do laboratório da Universidade de São Paulo, fez com que o Comitê Paralímpico Brasileiro olhasse
para o esporte e olhasse para a ciência. Isso é um dos pontos-chave que faz o Paralímpico crescer. Ou seja, aliar o conhecimento científico, que vem da parceria com as universidades, certo? Com os laboratórios. Então, em 1996, Atlanta foi uma equipe de professores universitários. Eu fui a Atlanta e fui a Sydney. Não como na equipe de avaliação, mas eu conheci o pessoal da equipe de avaliação, professores das universidades como eu. Então, eles começam a dar esse suporte e mostrar o quanto é importante, certo? A performance ligada à ciência, né? E aí eu vejo que aquele amadorismo, aquela maneira de fazer esporte paralímpico do início, ele começa a ter uma outra maneira de acontecer. E aí, nos anos 2000, a equipe já vem também... Também nós temos a equipe de avaliação, e a partir disso, a equipe... Tudo isso se torna, vamos dizer, corriqueiro, ou comum, ou indispensável para o esporte paralímpico. Então, o crescimento tem a ver com essa aproximação com a ciência, com a pesquisa, tem a ver com o envolvimento de professores, pesquisadores, que começam a se dedicar ao esporte paralímpico. Éramos poucos, agora, né, começa a crescer. A outra questão que impulsiona é a visibilidade, que a partir de 2000 começa realmente a mídia a dar um pouco mais de visibilidade para o esporte paralímpico. Isso faz com que as pessoas que estão em casa e que sofreram um acidente, ou que estão ali, ou que um que conhece o outro, por essa visibilidade, começam a se aproximar do esporte. Em 2000, o Comitê Paralímpico Brasileiro investiu, certo, pesado, levando 60 jornalistas, né, de diferentes meios de comunicação para Sydney. E nós, professores universitários e outros da área que estávamos lá, nós ajudávamos e acompanhávamos, dávamos, assim, assessoria, vamos dizer, para eles aprenderem, os jornalistas aprenderem sobre o esporte paralímpico. Hoje o comitê faz esse trabalho, já há anos o comitê faz esse trabalho, publicando o guia, né, para a imprensa. Onde, ali no guia da imprensa, ele fala de cada atleta, a história do atleta, a modalidade do atleta, tudo que ele ganhou, quer dizer, e aí o jornalista, aquele do meio da mídia, ele tem acesso a isso, o comitê faz isso. O crescimento do esporte paralímpico tem a ver também com uma ação do Comitê Paralímpico que se chama Centros de Referência Paralímpico. Os centros de referência que estão distribuídos pelo país, eles agora, essa descentralização, certo? E esse fomento do comitê deve trazer muito mais atletas. Os jogos paradesportivos, certo? Jogos paralímpicos, eles também têm atletas hoje que competiram em Paris e até em Tóquio, que vêm das competições que o comitê promove. Então, o crescimento tem a ver com essas ações desde a base, ações de divulgação, os festivais, certo? Paralímpicos, que são de divulgação das modalidades. Então, essas ações estão dando visibilidade e vão dar muito mais fruto. Estão dando fruto e vão dando muito mais. O outro fator que eu bato em cima também, que eu sempre falo, é que ainda há muito espaço. Ainda há muito espaço dentro do Paralímpico para receber atletas e produzir medalhas. Que essa, digamos, seria, né, o atleta que é sucesso, com certeza, né? Então, desde a iniciação até o alto rendimento, há espaço. E há muito espaço para mulheres. Mulheres. Essa é a minha área de estudo, né? Ultimamente tenho me dedicado muito mais à questão das meninas e mulheres com deficiência, né? Meninas e mulheres no paradesporto. Então, há muito espaço para as mulheres. Então, eu não sei se eu respondi sua questão, quer dizer, tem várias questões. Agora,
não acho, e essa é a minha opinião, essa potência, e eu gosto sempre que a gente precisa pensar muito quando alguém fala assim, que o Brasil se tornou uma potência paralímpica. Eu acho que a potência paralímpica tem a ver com todo investimento para atender pessoas com deficiência, desde a base até aqueles que chegam, e nem todos vão chegar ao alto rendimento. Mas, principalmente, o trabalho que tem que ser feito na base para atender pessoas com deficiência, seja no lazer, na iniciação, né, no aperfeiçoamento e no alto rendimento, certo? Isso sim, eu creio que o Brasil tem que ser potência. Não gosto de pensar no Brasil como potência paralímpica a custo, entendeu, da guerrilha urbana, dos acidentes de trânsito, certo? Das noites e das madrugadas com jovens sendo assaltados, certo? Com uma construção civil que produz, né, inadvertidamente, ou pessoas com deficiência. Entende? Então, a esse custo, não. Quando você olha para países que estão sempre em guerra, e o esporte paralímpico, ele nasce disso, na verdade. Então, eu acho até difícil a gente desconectar, certo? É difícil desconectar, porque a origem, né, do esporte paralímpico, do esporte para pessoa com deficiência, tem a ver com sequelas de guerra. Então, eu acho que é difícil a gente descolar, entende? Mas é importante pensar, certo? Que se a gente tivesse, eu penso no esporte para pessoa com deficiência, muito mais daquelas situações que são congênitas, situações que são, né, que acontecem por algum tipo de comprometimento, assim, de doença, ou tumores, ou coisas não por acidente, não por guerrilha urbana, entende? Não por bala perdida, não por falta de segurança. Sim. Entende? Então, eu não acho que isso seja bom. Então, eu gosto sempre de colocar a minha posição sobre isso, para que as pessoas pensem, né? Como política pública de atendimento, sim. Eu acho que a gente precisa melhorar. Estamos fazendo, mas precisamos melhorar. E a escola é sempre o nosso termômetro para isso, porque a criança vai à escola e é ali que a gente começa a trabalhar com essa criança, com esse adolescente, né? Perfeito, professora. Eliana? Muito bons apontamentos que a Ruth traz, provocadores, né? Deixa a gente aqui com uma sensação nessa questão, muito bem pontuado, Ruth, a diferença de ter uma pessoa que vem a sequela decorrente de guerras e o nosso trânsito brasileiro, é muito chocante essa realidade. Mas essa é uma realidade brasileira e por isso nós estamos aqui, numa quarta-feira, 20h30, discutindo esse debate, porque nós estamos extremamente comprometidos, acreditamos que as pessoas podem ter uma qualidade de vida e nós somos responsáveis por isso, não é mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Bom, gente, obrigada por hoje. Obrigada, pessoal. Antes de finalizarmos, eu quero que vocês ponham aí se vocês gostaram ou não, se vocês querem que a Ruth volte ou não. Dá um joinha aí para mim. Hoje não estamos lá no like, né? Então, gostaria que vocês se manifestassem. Eu acho que isso é importante, ter professores do nível da Ruth e vocês aqui, ó, tão próximo de nós nesse momento. Aproveita e manda beijos também, né, gente? Além de um joinha, manda um beijinho aí para nós. É isso mesmo, gente. Ó. Olha só, vocês... realmente, vocês estão num lugar muito importante. O gestor na escola, o professor da escola é um lugar muito importante para as crianças e adolescentes com deficiência, tá? Então, realmente, vale a pena a gente estudar mais, se dedicar mais para atender bem, né? Como diz a Eliana aí. Eu agradeço, estou à disposição, tá bom? Muito bem, gente.
Beijo para vocês, mas Marcos, Obrigada, estou Helena. vendo Tchau, aí que Tata. você... Peraí, Ruth. Peraí. Vamos aqui já encerrando, né? Porque tem muita gente com panela no fogão aí, o feijão pode estar queimando, mas, Marcos, não podemos deixar de te ouvir. Diga, Marcos. Podemos te ouvir. Ah, temos uma mão levantada, Marcos, isso. Muito bem. Marcos, cadê você? Não levantou a mão e foi ver se a panela de pressão está estourando, né? Levantou a mão e fugiu. Bom, eu acho que não. Acho que a pergunta dele foi respondida. Ou ele já foi jantar. É isso aí, gente. Ruth, muito obrigada. A gente se fala. Kátia, muito obrigada a todos a todos que estão aqui apoiando. Cadê a Karina? Karina, hoje vocês viram a importância, né, gente, de Libras. Beijos para vocês e até sábado. Até sábado, pessoal. Não esqueçam. Até sábado. Tchau. Obrigada por essa noite. Estou aguardando seu contato. Hoje ainda. Tchau, gente. Tchau.